dia. Obrigado, Eliana, obrigado ao Rubik e ao Vanderlei aí pela introdução. Vocês já estão enxergando a minha tela? Sim. Então, primeiro um comentário sobre a fala da Eliana. Ela cometeu um equívoco bastante comum na área, né? Ela falou em conforto térmico das edificações. Quem tem conforto térmico são pessoas, não edifícios, né? Edifícios têm desempenho térmico. E a ideia um pouco da apresentação aqui hoje é deixar vocês mais treinados, digamos assim, no vocabulário e entender um pouco o desempenho térmico e a complexidade que tem por trás dele, que as simplificações levam a problemas bastante graves, né? Vocês enxergam meu sumário aí, né? Então, o que a gente vai tratar aqui hoje? Basicamente, o que é desempenho térmico, né? A comparação entre desempenho térmico e conforto térmico, que eu já comecei falando um pouco. Vamos falar um pouco da NBR 15575, que é a norma de desempenho mínimo dos edifícios, a parte de desempenho térmico, né? Entender um pouco os detalhes da simulação e níveis de desempenho térmico, diferentes formas de avaliar. Vamos ver um exemplo. Depois vamos falar um pouquinho sobre HIS, desempenho delas em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife. Falar um pouco de arquivos climáticos, presentes e futuros, alguns probleminhas que a gente tem encontrado com arquivos climáticos e o que a gente tem feito em termos de arquivos futuros. Falar um pouquinho sobre metamodelagem, né? Inteligência artificial está na moda, a gente já vem usando há bastante tempo, para tentar simplificar um pouquinho a análise de desempenho, que através de simulação pode ser um pouco complexa e requerir que as pessoas tenham um bom treinamento em modelos de simulação, o que nem sempre é muito fácil, né? Pelo nosso histórico aqui, a gente percebe que para desenvolver um simulador, uma pessoa com senso crítico em simulação, leva muitos anos. Então, tem gente que começa a usar ferramentas de simulação e acha que o resultado é aquele que ele apertou o botão, e a gente percebe que tem muitos equívocos ali. Então, se a gente conseguisse botar metamodelos, a gente simplificaria um pouco a vida desses principiantes, né? Falar um pouquinho sobre o futuro da 15575, para que lado ela deveria ir, né? Que correções são necessárias, e de um site de apoio que a gente fez aqui para 15575, que é bastante popular para quem quer fazer as simulações nessa área. Então, o que é desempenho de uma edificação? O desempenho térmico da edificação é o resultado da interação entre todos os ganhos e perdas de calor pelos elementos construtivos causados pelas cargas térmicas internas e externas, né? E vocês têm que se dar conta que isso se dá durante o ano inteiro, durante todas as horas do dia, noite e tudo mais, né? Então, existe um equívoco muito grande das pessoas pensarem só em situações de pico, né? Eu tenho 35 graus lá fora e eu tenho bastante sol, então se eu botar isolamento térmico, eu vou melhorar o desempenho do meu edifício. Talvez melhore na situação de pico e piore em outras situações, né? Então, por isso que é importante a gente entender em que escalas a gente deveria avaliar o desempenho térmico e entender essa relação entre cargas térmicas internas e externas, né? A gente coloca calor dentro dos edifícios através das nossas pessoas, que estão gerando 100 watts intermitentemente, né? E a gente tem cargas de equipamentos, a gente tem, enfim, várias cargas internas e cargas externas geradas pelo clima, né? Então, o desempenho térmico pode ser avaliado por indicadores, né? A gente tem que procurar indicadores, e um indicador nunca é suficiente para a gente avaliar. Então, a gente tem, por exemplo, as temperaturas internas, que é o resultado quando eu opero o edifício em modo livre. Modo livre seria sem condicionamento de ar, né? Então, eu estou simplesmente abrindo janelas, deixando o ar entrar e obtendo temperaturas internas, que são o resultado dessa composição de cargas térmicas internas e externas, né? E eu também posso avaliar cargas térmicas de resfriamento e aquecimento, basicamente quando eu mantenho a temperatura interna constante. Aí eu tenho cargas térmicas, né? E conforto térmico é um estado da mente que expressa satisfação com o ambiente térmico ao redor da pessoa. Então, vejam, conforto térmico é de pessoas e desempenho térmico é o resultado do edifício, né?
Então, uma edificação tem um bom desempenho térmico se o balanço entre ganhos e perdas de calor, né, proporcionam condições de conforto térmico aos seus ocupantes. Isso, basicamente, se eu operar em modo livre, se eu operar em modo controlado, né, através de um equipamento, talvez eu queira reduzir cargas térmicas e consumo de energia. Como é que eu vou avaliar isso? Todo mundo acha que medir é uma solução, né? Inclusive, a gente tinha essa medição na antiga versão da 15575. Se vocês quiserem, depois a gente pode gastar um tempo discutindo como era ruim a última versão da 15575, mas eu não vou fazer isso nesse momento, a gente deixa para as discussões. Mas lá permitia medição. A medição é muito complexa, porque basicamente é muito difícil avaliar alternativas e em alguns climas eu teria que medir durante um ano inteiro, né? Se eu medir no Nordeste, talvez pegando duas estações, né, que eles têm com chuva e sem chuva, né, eu consigo já uma medição representativa, mas aqui no sul do Brasil a gente precisa medir um ano inteiro, né? E a operação real do edifício nunca é padronizada. As pessoas não abrem as janelas no mesmo horário, não é o mesmo raciocínio que a gente poderia ter controlado numa ferramenta de simulação. Então, por isso que a gente optou de não deixar a possibilidade de medição para avaliar desempenho, porque é muito complexo, né? A gente tem várias tentativas de fazer isso e a gente consegue a avaliação do desempenho para aquela edificação com aquela família morando lá dentro, né? Então, simulações computacionais são a forma mais fácil da gente avaliar o desempenho, né? Porque a gente pode avaliar diferentes alternativas, diferentes padrões de uso do edifício. A gente faz simulações horárias de um ano inteiro e a gente pode avaliar, inclusive, como é que ela vai funcionar no futuro, né? A gente tem simulado climas futuros e a gente pode começar a entender como é que esses edifícios vão funcionar daqui a 50 anos, né? O clima será diferente, certamente. Então, análise por simulação computacional, basicamente, a edificação é avaliada como um todo, né? E como um todo, eu digo, ela encostada ou não no chão, contato com o solo, recebendo sombras, janelas abertas ou fechadas, equipamentos ligados ou desligados, cargas internas e o clima externo, né? Então, eu preciso entender que o desempenho térmico não pode ser avaliado por componente, né? É o todo do edifício que me dá o seu desempenho. E as formas de condicionamento natural e artificial são bastante diferentes, né? Então, existe muita gente tentando importar, digamos assim, sistemas construtivos, soluções construtivas que funcionam em outros climas frios, achando que vai funcionar bem aqui no Brasil. E o problema é bastante grave, né, com a consequência disso, porque não funciona, né? Como é que é o método de simulação da 15575? E esse desenvolvimento que se deu nessa comissão de estudos, acho que foi bastante fértil, né? Mas, basicamente, se vocês enxergam meu mouse aqui, eu acredito, né? Mas vocês têm aqui a unidade habitacional que vocês querem avaliar. Eu só posso comparar um edifício com ele mesmo, porque os edifícios são muito diferentes uns dos outros, né? Eu querer comparar uma casa com um apartamento não vai dar, porque os desempenhos deles são muito distintos. Uma cobertura com um apartamento térreo também não dá. Então, tem que comparar os iguais, né? Então, uma unidade habitacional, eu tenho que avaliar ela numa condição de referência, né? E ela na avaliação, na condição real, né, de uso. Então, eu comparo a minha unidade habitacional com condições de referência, que são paredes de referência, janelas de referência, telhados de referência, com o meu edifício real. Eu faço duas simulações. Eu poderia fazer uma só, englobando as duas coisas, mas como isso fica mais complexo para os consultores no mercado,
a gente decidiu fazer análise separada, e eu acho que foi um grande ganho de velocidade, né? Basicamente, a gente faz uma simulação onde ela está naturalmente ventilada, né? Operando, as pessoas que estão lá dentro estão gerando carga térmica, estão operando as janelas quando é conveniente, né? Abrir ou fechar. E aqui eu calculo, basicamente, o que a gente chama de PHFT, que é percentual de horas dentro de uma faixa de temperaturas, que a gente procura não falar em conforto, porque conforto não é só temperatura, né? Mas, de certa forma, indica um pouco conforto térmico, né? E essa faixa de temperaturas, a gente botou ela variável no Brasil, ou seja, cidades que têm temperatura média menor do que 25 graus, a gente botou que a faixa de temperatura operativa que dá autonomia térmica para o edifício é de 18 a 26. Quando sobe a temperatura média de 25, entre 25 e 27, a gente considera a parte de cima como 28, e para temperaturas, cidades muito quentes, a gente vai até 30 graus, né? Na hora de computar qual é o percentual de horas que a temperatura está, digamos assim, aceitável para aquela população. A gente também avalia temperaturas máximas e mínimas, né? Porque a gente percebeu que era um outro parâmetro que deveria ser controlado também, porque eu poderia ter edificações que davam condições de conforto, mas levavam a temperaturas muito altas, né? Sistemas muito leves. Depois eu faço uma outra simulação, onde eu acabo com a ventilação natural, eu estou operando em modo de condicionamento térmico, né? E seria quando eu saio dessa faixa de temperaturas, né? Então, vamos pegar São Paulo, por exemplo. São Paulo é entre 18 e 26, né? Então, quando eu estou abaixo de 18, eu vou ligar algum aquecimento. Quando eu estou acima de 26, eu vou ligar um resfriamento, né? E quando eu ligo o resfriamento ou aquecimento, né? Basicamente, eu uso 21 como set point para aquecimento e 23 como set point para resfriamento, né? Basicamente, o cálculo da carga térmica é feito para aquecimento e refrigeração separado, e ele me ajuda a determinar o nível de desempenho térmico, né? No fundo, para avaliação de desempenho mínimo, a gente só exige o naturalmente ventilado, que é como a maior parte da população brasileira vai sobreviver dentro dessas casas, né? Com naturalmente ventilado. A avaliação por simulação nos leva ao pessoal que pode comprar um sistema de aquecimento ou de refrigeração, e aí a gente quer dar desempenho intermediário e superior, basicamente para reduzir o consumo de energia nos edifícios. Quais são os indicadores, então, que a gente usa? E a gente usa indicadores anuais, né? E quando a gente fala em desempenho, a gente tem que falar em indicadores, não basta olhar um só. E o risco de olhar um só é achar que carga térmica é o mais importante, né? E carga térmica não significa muito quando eu estou operando em modo livre, né? Com ventilação natural. Então, na parte fria, digamos assim, os indicadores são PHIFT, né, que seria aquela percentual de horas em que as temperaturas estão abaixo de 18. Carga térmica de aquecimento, né? Quando está abaixo de 18, eu ligo o ar-condicionado e aí eu tenho a carga térmica. A temperatura operativa mínima, né? Tem alguns limites. Quando eu estou com calor, é o PHSFT, ou seja, quando eu estou com temperaturas, é o percentual de horas que eu estou com temperaturas acima de 26, acima de 28, acima de 30, dependendo da cidade que eu estou considerando. E também a carga térmica de refrigeração e a temperatura máxima, né? E, basicamente, o conforto térmico, ou autonomia térmica, é obtida dentro dessa faixa, que é quando eu estou entre os 18 e os 26, ou 28, ou 30, dependendo da cidade, né? Então, 18 a 26 é tipicamente
o que eu considero de autonomia térmica, que o prédio está funcionando naturalmente e as pessoas não vão precisar ligar nenhum equipamento. A carga térmica total acaba sendo o somatório da carga térmica de aquecimento e resfriamento. Então, vamos entender um pouquinho os níveis de desempenho, né? O que é o desempenho mínimo na 15575? Basicamente, o percentual de horas de ocupação dentro da faixa de temperatura tem que ser maior do que 90% do valor da referência. O que é a referência? A referência é, embora não esteja escrito, né, o equivalente a uma parede de 10 centímetros de concreto, que foi considerado, na época, o mínimo já empreendido pelo mercado, né? A temperatura operativa anual máxima, basicamente, tem que ser menor do que a de referência, mais uma tolerância, porque a gente entendeu que era importante ter alguma tolerância para máxima e para mínima também. E a carga térmica de refrigeração e aquecimento não é analisada nessa condição de mínimo. Então, se eu quero passar no mínimo, basta eu fazer uma simulação de naturalmente ventilado, calcular o PHFT, temperatura máxima e mínima, comparar com a referência, e eu já consigo dizer se passou ou não passou. Quando eu quero ir para o nível intermediário, basicamente eu tenho que aumentar o percentual de horas que esse meu prédio funciona com autonomia térmica, né? O percentual de horas entre os 18 e 26. Deixar ele mais confortável naturalmente por mais horas do ano, né? E reduzir um pouquinho a carga térmica. Então, né, para avaliar o intermediário, eu já preciso fazer a segunda simulação, que é de carga térmica, né? E para o nível superior, basicamente, eu tenho que obedecer o intermediário e reduzir mais ainda a carga térmica do meu edifício, né? Então, é uma questão progressiva que me parece que o mercado ainda não entendeu muito bem, porque existe aquela história, passou ou não passou na norma de desempenho. Mas, eventualmente, eu estou vendendo apartamentos bastante caros e perguntando se ele passou no mínimo, né? Eu deveria estar fazendo edifícios bem melhores, buscando intermediário superior, porque não é tão difícil chegar lá, basta um bom projeto. A gente conseguiu também uma equivalência muito interessante entre o PBE Edifica, né, a etiquetagem de edificações residenciais, onde a 15575 é usada e, basicamente, o nível C equivale ao mínimo da 15575, o B ao intermediário e o A ao superior, né? Então, se vocês projetarem para o nível superior da 15575, vocês têm um edifício que consome bastante menos energia na sua operação. Vamos ver um exemplo aqui. Isso aqui é basicamente um edifício residencial, multifamiliar, 8 unidades por pavimento, área de permanência prolongada de 34 metros quadrados, Recife. Recife tem uma média de temperatura de 25,81, ou seja, já vai para aquele intervalo 2, onde eu vou avaliar as temperaturas até 28 graus, né? Ele tem áreas de janela bastante grandes, mas tem uma proteção solar, que vocês estão vendo aí em roxinho, né? Protegendo as janelas, né? Ele tem laje de concreto, telha de fibrocimento, isolamento térmico na cobertura, tem um telhado claro, tem sombreamento, 1,2 metros de prolongamento aqui, é um sistema de steel frame com LED de vidro dentro, também paredes claras, tem um percentual de abertura na fachada alto, 50% da fachada está envidraçada, tem um vidro comum, né? E metade dessas janelas, ou 45% delas, abrem para ventilar o ambiente, né? Esse edifício, na condição de referência, é assim, ou seja, ele tem uma absortância mais escura, ele tem isolamento na cobertura, porque nas regiões norte do Brasil a gente tem já uma exigência do modelo de referência ter uma resistência térmica maior na cobertura.
As proteções solares não são consideradas, né? A absortância da parede é um pouco mais escura, o percentual de áreas transparentes é reduzido, né? Para a condição de referência, o fator de ventilação também é igual e o vidro também é simples, né? Então, basicamente, eu vou comparar esse prédio real com ele na condição de referência. Então, vocês estão vendo que os dois edifícios são iguais, só que no de referência eu apliquei as condições de referência, que é a área de janela, que é a parede, cobertura e área de ventilação também, né? Esse é o clima de Recife, basicamente a temperatura vai aí um pouquinho abaixo dos 20, até aos 32, 33 graus, né? Esses arquivos climáticos que eu estou falando aqui são os arquivos que a gente disponibilizou, inclusive, junto com a 15575, é a base do INEMET. Depois a gente vai falar um pouquinho mais criticamente sobre esses arquivos, mas pela norma a gente tem que usar esses arquivos, né? A temperatura operativa que a gente está falando aqui, né, o PHFT em relação à temperatura operativa, ela é uma média entre a temperatura do ar e a temperatura radiante média da zona térmica, né? A radiante média já me dá uma ideia maior das temperaturas das paredes, né? Então, a operativa é uma média entre ar e a temperatura radiante. Então, fazendo as duas simulações, eu chego nesses dois valores aqui, eu tenho a referência e tenho a real, né? O que está em laranja é o que está acima da minha faixa de temperatura aceitável, o que está em verde é o desejável, né? Então, no meu prédio de referência, eu tenho, basicamente, o limite do verdinho, 90% dele é o mínimo que eu poderia aceitar. Vocês veem que, em termos de PHFT, eu estou acima desses valores, né, bem acima deles, então não tem problema para aprovar esse prédio no mínimo. A minha temperatura interna máxima está menor do que a temperatura da referência, né? E basicamente vocês veem que o limite superior é um pouquinho acima dessa temperatura máxima, né? Então também está passando aqui e basicamente eu passo no mínimo tranquilamente nesse exemplo. Aí, basicamente, eu vou fazer a simulação de cargas térmicas, né? E a carga térmica anual total em quilowatt-hora desse apartamento, ou das áreas de permanência prolongada, deram esse valor aqui, e vocês veem que a referência está bem maior do que o meu prédio analisado, do meu exemplo aí, né? Então, eu já posso ver que eu estou no nível intermediário, porque eu consegui passar no PHFT, que é esse percentual de horas aqui, que é bem maior do que a minha referência, né, o verdinho aqui, e eu reduzi a carga térmica na simulação com ar-condicionado, né? Então, nível intermediário foi. Aí eu vou ver quantos por cento eu reduzi, né? E, no fundo, eu reduzi bem mais do que eu precisava reduzir para o intermediário, então eu fui aprovado no nível superior, né? Então, esse é só um exemplo para vocês entenderem quais são os passos para eu fazer a avaliação de desempenho pela 15575, né? E esse nível, certamente, é o nível que a gente deveria estar almejando para o nosso mercado, para produtos de qualidade. Uma análise paramétrica em São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. Aqui agora eu peguei uma unidade, uma habitação de interesse social, né, o famosinho H, bastante praticado pelo mercado. Eu falei que a condição de referência da 15575 era uma parede de concreto, né? Nela não está escrito que é uma parede de concreto, mas basicamente vocês percebem que a condutividade térmica usada é 1,75 e o calor específico 1. E vocês, se vocês olharem a 15220 antiga, ela tinha esse valor de condutividade para concreto, né? O que aconteceu recentemente, a gente teve a aprovação da NBR ISO 10456,
que tem os valores de projeto para materiais de construção, né? A gente está entrando em sintonia com a ISO em várias normas, né? E aqui já tem mais detalhe do concreto, né? Tem concreto de 1.800, 2.000, 2.400, tem com diferentes conteúdos de aço, né? 1%, 2%, o que vai aumentando substancialmente a condutividade térmica do concreto. Então, aqui talvez, para o pessoal da área de concreto, seria interessante a gente fazer uma discussão mais aprofundada depois, né? Mas o que eu trouxe para cá foi uma avaliação dessa condição de referência mudando para um concreto de densidade média, baixando ele para 1.800, né? Para ver que efeito isso causaria. Análise dos climas, então. O clima de São Paulo, que tem que deve ser usado na 15575, né? Acaba sendo o INEMET, né? O INEMET, basicamente, são arquivos que a gente obteve das estações automáticas do INEMET pelo ano de 2010, quando as estações ainda estavam começando, e algumas cidades tinham muito poucos dados, né? Poucos anos. Então, embora o trabalho que foi feito ali na época pelo Maurício Roriz chame os arquivos de TMY, né? Typical Meteorological Year, que são anos compostos por meses representativos de uma faixa de anos, eles, em algumas cidades, eles são basicamente um ano quase real, né? E o que a gente percebeu com a criação de TMYs, que vêm sendo produzidos numa plataforma internacional chamada Climate One Building, pelo Drew Crowley, que foi uma pessoa que trabalhou no Departamento de Energia americano e tem feito dados climáticos abertos e grátis para o mundo inteiro, é que existem algumas diferenças, e principalmente que o clima está aquecendo, né? Quando a gente está falando em 2021, a gente já tem períodos mais quentes do que 2010, no passado. Mas isso aqui é a realidade para São Paulo, né? E vocês veem que de São Paulo não está muito diferente daqui para cá, do INEMET para o TMY, né? Talvez tenha algumas pequenas diferenças, né? Esse valor mais escuro, vermelho, são as temperaturas médias, mas de uma maneira geral está muito parecido. E não me incomoda muito, digamos assim, usar o TMY em termos de temperatura. O que nos incomoda é que o INEMET está com valores de radiação solar muito deturpados, porque eles não foram comparados com o Atlas solar, não são muito representativos da realidade solar. Então, quando a gente faz simulações usando isso, a gente está com um som um pouquinho conservador. E aqui é o arquivo futuro que a gente fez para São Paulo, e vocês já veem temperaturas médias mais altas aqui, assim, né? Passando já dos 26, 27 graus na média, né? E vocês já veem temperaturas bastante mais altas em alguns períodos, né? Mas São Paulo não mudou tanto, né? Quando eu pego o Rio de Janeiro, a gente já percebe uma diferença bastante grande entre o arquivo do INEMET e o TMYX, né? E a gente já percebe no arquivo de 2050 um aquecimento maior ainda, né? Principalmente aqui, por aqui, né? E o de Recife também, né? A gente percebe que o INEMET e o TMY não estão muito diferentes, né? Embora a gente já veja algumas temperaturas mais intensas aqui assim, né? Mas o futuro já está bem mais quente, né? Então, o aquecimento não é homogêneo no Brasil inteiro, por isso que a gente trabalhou nesses arquivos futuros para todas as capitais brasileiras, né? Então, o que a gente fez? Eu peguei aquele prédiozinho H e fiz simulações para 5 casos, né? Nas 3 cidades. Então, a gente tem o caso 0 é a referência, depois eu pintei de uma cor bastante clara, né, de baixa absortância, paredes e coberturas. O caso 2 é o concreto de média densidade, aquele, onde eu baixei a condutividade térmica do concreto um pouco. O caso 3 eu aumentei a ventilação, ou seja,
de metade da janela, eu estou abrindo toda a área de vão, né? Então, as nossas janelas de correr teriam que ser trocadas por janelas de abrir. No caso 4, eu botei veneziana nos quartos e na sala, operadas conforme a 15575. E o caso 5 é a combinação de todos os anteriores, né? Então, aqui vocês têm um gráfico que mostra para vocês no eixo X o PHFT, ou seja, a autonomia térmica, né? Quanto mais perto daqui, mais perto de 100% de operação natural, né? Naturalmente ventilada. E aqui no eixo Y tem a carga térmica dessas unidades, né? Vocês percebem em Recife, né? Eu saio de cargas térmicas de 200 e poucos e chego em 100, né? É claro que aqui a gente tem todas as unidades do edifício, então por isso que dá uma diversidade bastante grande. Todas as unidades habitacionais do edifício, né? Então eu tenho coberturas, térreos e tudo mais aí dentro. Mas eu consigo reduções bastante significativas, né? Rio de Janeiro eu baixo de 170 para uns 70, né? E São Paulo eu baixo de 70 para quase zero, né? Então praticamente esses prédios aqui não precisariam de condicionamento artificial. Aqui, olhando ao UH09, que é aquela da cobertura, né, seria um dos casos mais desfavoráveis, né? Aqui eu tenho a autonomia térmica, né, o meu PHFT em percentual. Vamos olhar as 3 cidades aqui. Recife, então, a minha referência me dá 26% de horas ditas confortáveis, né, ou de autonomia térmica. Quando eu uso a pintura clara, obviamente eu tenho um efeito bastante grande, né? Eu passo de 26 para 37. Quando eu mudei a densidade do concreto, eu poderia comparar o preto com o azul aqui, eu ganhei muito pouco, né? Então, eu ganhei muito mais com a baixa absortância do que mexendo na densidade do concreto. Depois, eu tenho o aumento da área de ventilação, eu fui para 37, ou seja, aumentando a ventilação, ficou muito parecido com eu baixar a absortância das paredes e da cobertura, né? Depois eu tenho as venezianas, né? As venezianas ajudaram a passar de 26 para 34. E quando eu coloco tudo junto, eu vou para 50%, né? Então, vocês veem que eu consegui basicamente quase que duplicar a autonomia térmica desse edifício em Recife, melhorando o desempenho dele. Rio de Janeiro, eu não consigo duplicar, porque é um clima já mais quente, né? Eu fui de 40 para 52. E São Paulo, que já é um clima bem mais ameno, eu fui de 74 para 84, né? Então, dependendo do clima, os efeitos são bastante diferentes. Agora vamos olhar em carga térmica, né? Em carga térmica, basicamente, o meu edifício em Recife estava perto dos 213 e ele baixou para 136, ou seja, eu vou reduzir significativamente o consumo de energia desses apartamentos, né? No Rio de Janeiro, de 155 para 112, né? E São Paulo, de 58 para 31, que não chega a ser uma grande diferença. Mas quando a gente imagina que, eventualmente, São Paulo, às vezes, pela questão do ruído urbano, as pessoas estão usando mais o ar-condicionado, certamente vai dar uma economia significativa. Agora, com climas futuros, né? Eu peguei só o Rio de Janeiro aqui para mostrar para vocês, e o Rio de Janeiro em 2020 e 2050, né? Basicamente, o que a gente tem? A autonomia térmica, no futuro, vai reduzir, certamente, né? Em todos os casos, né? Aqui reduz 10% e aqui reduz praticamente 10% também, mas eu estou, sem dúvida nenhuma, a melhora do desempenho continua valendo. Em termos de carga térmica, vai aumentar, né? O clima do futuro vai ser mais exigente, mas continua a mesma lógica de que o clima em 2050 eu tenho reduções de carga térmica com a implementação dessas variáveis de desempenho que eu coloquei nesses produtos, né? E vejo aqui a redução das temperaturas máximas, né?
Então, a temperatura máxima em 2020 não são muito altas, né? Estou falando em 36, 33, mas em 2050 elas vão a 39, 38, né? E eu consigo reduzir com as implementações de melhora de desempenho para apenas 36, que eventualmente era uma das piores condições de hoje. Aí tem o link do trabalho que a gente vem desenvolvendo com o INPE, né, de desenvolvimento de arquivos climáticos futuros, que foram usados aqui nessa simulação. Então, níveis de desempenho. Qual o nível de desempenho devemos buscar, né? Parece que, infelizmente, o setor ainda busca só o mínimo, né? Isso me preocupa bastante. Eu acho que é uma coisa que eu gostaria de mudar no mercado, era essa visão de que o mínimo é suficiente, né? Eu acho que o mínimo não é suficiente. A gente tem muito para mudar, principalmente quando a gente está vendendo, eventualmente, apartamentos bastante caros no mercado, né? O desempenho superior vai permitir muito mais autonomia térmica, né? E principalmente em algumas cidades é bastante significativo, e muito mais conforto térmico para os seus usuários, né? Reduzindo o consumo de energia por climatização. A gente fez uma análise de custo-benefício de parâmetros de eficiência energética em habitações de interesse social, que eu deixo o link aí para vocês, e ela acabou impactando na portaria do Minha Casa Minha Vida, faixa 1, que foi lançado recentemente, né? Então, para vocês terem uma ideia, né, aqui a gente fez uma análise desse prédio pré-portaria e fizemos ele pós-portaria, que começou a entrar basicamente a varanda, enfim, tem a questão da baixa absortância, tem veneziana, tem várias coisas que se tornaram obrigatórias. E aqui vocês têm aquele famoso gráfico da carga térmica com autonomia térmica, né? Então, vocês veem os casos simulados aqui pré-portaria, são esses laranjinhas aqui, e vejo o pós-portaria, né? Então, a gente realmente conseguiu reduzir cargas térmicas significativamente em alguns clientes, né? Então, houve uma melhora. Aqui está tudo misturado, né? Para entender melhor, a gente teria que analisar cidade por cidade, mas é só para dar uma visão para vocês de que a melhora foi significativa aqui, né? E redução de carga térmica também, principalmente nos climas mais quentes, onde eu tenho reduções bastante significativas de carga térmica. A gente tem trabalhado com redes neurais, como eu falei para vocês no início. Basicamente, eu faço milhares ou milhões de simulações e treino redes neurais, e elas aprendem bem. Os valores de entrada são as características do edifício, dados climáticos, e eu tiro os indicadores de desempenho. Isso tem funcionado muito bem e simplifica muitas análises. Depende muito do que eu uso para treinar as redes neurais. O setor residencial é bastante complexo, com muitas tipologias, então a gente ainda está em processo de desenvolvimento disso, mas a gente tem evoluído de uma forma bastante significativa. O futuro da 15575, né? Vejo que eu já estou acelerado, já estou no final, ou melhor, já terminou o meu tempo, mas vamos lá. O futuro da 15575, a gente precisa trocar os arquivos climáticos para arquivos mais atualizados. Eventualmente, a gente deveria incluir análise de climas futuros também. A gente vai ter que trocar o zoneamento. O zoneamento bioclimático está sendo aprovado nesse momento na BNT. Esse aqui é o novo zoneamento, que a gente passou de 8 para 12 zonas. A gente deveria discutir um pouco se a gente mantém o uso dos quartos apenas noturno, que é como está hoje, porque eventualmente alguns quartos são usados durante o dia também. Isso tem influência na análise de desempenho. E o método simplificado da 15575, no futuro, a gente pretende substituir por um metamodelo, que seria muito mais interessante de ter resultados mais rapidamente, né? Esse é o site lá do laboratório. Quem estiver trabalhando com simulação e quiser ajuda na 15575, a gente botou bastante material à disposição lá para fazer com que a simulação seja mais simples e vocês têm com o que comparar, né? Era isso. Muito obrigado. E a gente pode passar para as perguntas, se ainda tiver tempo. Opa, com certeza aí, professor, muito obrigada. Antes de chamar aqui para a discussão, vou falar duas coisinhas. Uma, eu não sei se o professor Vanderlei lembra, eu fazia mestrado na época e o professor Vanderlei dava uma aula sobre desempenho em edificações. Eu me matriculei, assisti umas 2 aulas e
parei, abandonei a disciplina dele. Se eu não tivesse abandonado, talvez eu não cometesse esse equívoco aqui no começo da apresentação, ou ia levar o puxão de orelha do professor Vanderlei, né? Então, isso é uma questão. Outra questão, eu acho que, olhando um pouco da sua apresentação, acho que de São Paulo até, acho que a maioria das habitações acontecem em São Paulo, e de fato é um privilégio quando a gente vê, né, a questão da temperatura em relação aos outros locais, né? Então, agora eu vou chamar para discussão o professor Vanderlei e o Rubens Monge, que é o gerente de edificações da BCP, para comandar aqui essa sessão de perguntas e respostas. E, pessoal, por favor, vamos aproveitar no bom sentido aí a experiência do professor aqui e fazer bastante perguntas, tá bom? Fiquem à vontade. Ô, Rubens, posso começar com uma provocação para o Roberto, assim? Porque a gente, na engenharia, faz muita coisa pensando na média, né? Coisas típicas. E o que está acontecendo com a mudança do clima são as coisas extremas, né? Na Europa, a gente teve, o ano passado, 17, 18 mil mortos por calor, né? No Brasil, tem um paper recentemente publicado, não sei se eu lembro, acho que a gente até compartilhamos lá do pessoal da Fiocruz, que tentou fazer uma estatística para o Brasil. Nos dias muito quentes morre mais velho, basicamente, né? Não sei se é em causa própria, mas essas coisas têm começado a me preocupar um pouco, né? Então, você não falou de eventos extremos e de temperaturas extremas, né? Um evento extremo, vou dar um cenário que preocupa, até outro dia dei uma matéria acho que na Nature, um paper na Nature. Cenário típico de evento extremo, aquece, quem tem grana liga o ar-condicionado. Próximo ponto, o sistema elétrico estoura. E ficamos todos sem ar-condicionado, ricos e pobres, tá? Então, e nesse caso, né, você também não tem eletricidade para hospital, quer dizer, o sistema de saúde colapsa, né? Nossos carros estão ficando cada vez mais elétricos, o sistema de transporte vai colapsar, tá? E as pessoas vão ficar presas em casas que foram talvez pensadas para temperaturas médias e para condicionamento mecânico. Alguma ideia de como. Porque eu não gostaria, eu acho que ninguém daqui gostaria de ter, né, o nome e a empresa associada, né, uma solução que poderia ser na média muito boa, mas que provocaria uma mortalidade grande num evento extremo que virão. E não tão, eles não aparecem nessas médias de cenário futuro que o Lambers mostrou, porque eles ficam diluídos, né? Os eventos extremos acontecem de vez em quando. Mas morrer, a gente morre uma vez, então não dá para morrer na média. Não, mas tu viste que eu mostrei ali temperaturas máximas, sim, né? Então, as temperaturas máximas dos anos futuros já estão mais altas, sim. E com a melhora de desempenho, a gente reduziu um pouquinho a máxima, né? O que a gente tem aí são previsões de máximas num instante, que é como a norma 15575 avalia hoje, né? O que a gente está começando a trabalhar agora são em ondas de calor, né? Então, tem diferentes formas de detectar ondas de calor e indicadores para ondas de calor. Eu tenho um aluno fazendo doutorado nisso nesse momento. E a ideia é que a gente incluísse na norma, no futuro, uma análise para ondas de calor futuras, né? Que é onde vai acontecer isso, né? Então, as nossas normas deveriam começar a migrar um pouco para análise de resiliência. Resiliência é isso que tu descrevesse. Eu não vou ter energia elétrica, então ricos e pobres vão morrer iguais nesse momento, né? E sim, alguns prédios vão matar pessoas, né? A não ser que elas consigam fugir do prédio. Isso é bem ruim, né? Porque o prédio deveria ser o abrigo delas, né? E a gente pega, assim, no setor residencial, um abuso bastante grande das áreas de vidro, né? A gente conta com a ventilação natural para resolver o problema do ganho térmico, e o vidro até que funciona razoavelmente bem para se livrar do calor, né? No momento que não está pegando sol naquela fachada.
O problema é que, quando eu vou acima de uma certa altura, o bombeiro não me deixa abrir a janela, né? Então, a gente tem janelas acima de certas alturas que não podem ser abertas por questões de suicídio, né? Eu acho que as pessoas vão se suicidar dentro do prédio porque elas não vão conseguir ter condições razoáveis de sobrevivência. Então, o problema é sério, a gente precisa começar a adaptar as normas, a nossa evolução de normas é muito lenta, né? Se vocês imaginarem, a gente deveria a cada 4 anos, 5 anos, estar botando normas novas, e a gente demorou tanto tempo para ter a norma de desempenho. Na parte de desempenho térmico, ela começou bem tortinha, né? A gente começou avaliando prédios sem pessoas dentro e prédios fechados, que não tem nada a ver com a realidade de uso dos nossos edifícios, né? Agora a gente deu uma evoluída, mas a gente tem um longo caminho pela frente, que é mudar a base climática que a gente tem, botar novos indicadores, olhar clima futuro, olhar ondas de calor. Professor, aproveitando aí que o senhor falou de normas, estava pensando aqui, a gente pode usar nas normas ABNT metamodelo? Será que isso não seria uma tendência? Então, foi uma pergunta que eu fiz até para o diretor de normalização da ABNT no passado, né? E ele disse que não via problema nenhum, né? Desde que o metamodelo fosse disponibilizado na norma, né? Claro que na norma é difícil eu escrever um metamodelo, porque ele fica uma coisa muito grande, mas a gente vai ter que pensar em repositórios onde a gente deposita esses metamodelos e a gente poderia, sim, usar metamodelo. A ISO, nesse momento, está indo para uma campanha de Computer Readable Standards, ou seja, toda norma que tem equação, ela vai ter que ser formatada de forma que um computador consiga ler e transformar aquilo, né, em código. Então, aqui é uma evolução natural da gente ter simplificação, né, de todos esses métodos de cálculo que estão embutidos nas nossas normas, para que seja mais fácil dos computadores lerem e aplicarem. Uma pergunta aqui do Eric, aliás, muita gente parabenizando o senhor aqui pela apresentação, foi brilhante, viu, professor? Muito explicativa. O Eric perguntou assim, qual que é o percentual de impacto na cor da fachada versus desempenho térmico? Dá para a gente ter esse percentual? Vai variar com o clima, vai variar com o sol, né? Mas deu para ver ali naquela comparação que eu botei do caso 0, né? Que é uma fachada de uma absortância média, 0,6, já um pouquinho escuro já, com o caso mais claro, que foi o caso 1, que eu simulei, deu uma melhora bastante significativa no desempenho, né? A gente teve um projeto no passado, né? O Vanderlei se lembra dele, Consórcio Brasileiro de Superfícies Frias. A gente via como um grande potencial o mercado ter produtos, fachadas frias, telhados frios, né? E aí a gente diz, não é uma tintinha branca comum, né? Vai ser alguma coisa que tem uma durabilidade grande, né? E o Vanderlei estudou a degradação disso e tudo mais, mas o potencial é muito grande em climas quentes, né? E com o aquecimento global cada vez mais, né? Só para complementar, né? Tem muita gente pintando teto fibrocimento com tinta PVA normal. A durabilidade é muito baixa, porque a tinta foi feita para fachadas. Uma tinta que fica na vertical, recebendo o solo o dia inteiro e absorvendo muita água, ela degrada muito rapidamente, tá? Então, a gente, de fato, precisa desenvolver esse mercado. É uma solução que eu acho de custo barato, comparado com muitas outras. E, bom, todos nós sabemos, roupa escura no verão com sol intenso não é uma boa ideia, né? O Walter, que é coordenador aqui do Hub, que levantou a mão aqui, Rubem, vamos passar para ele ou vamos deixar ele esperando? A decisão é sua, hein? Se é minha, o Walter já está com a palavra. Professor Lamberts, primeiro, obrigado aí por compartilhar conhecimento. Eu estava aqui me perguntando, né? A gente tem aqui, vamos dizer, 3 dimensões de intervenção, né? No projeto, no sistema construtivo e no material, né? Então, olhando para a nossa situação hoje, enfim, de como a gente está trabalhando, quais seriam vamos dizer assim, as dicas
ou as críticas, ou as orientações, pensando no nosso mundo do concreto aqui, né? Parede de concreto, né, Walter? Não, Vamos falar o concreto e a parede de concreto, o que a gente deveria refletir aqui em termos de, vamos dizer, de contribuir para melhorar isso. E uma segunda pergunta, que não tem a ver com essa, é só uma curiosidade, se em algum lugar do mundo está sendo aplicado o conceito de gêmeos digitais para, vamos dizer assim, até para formatar esses modelos aí preditivos. Então, vou responder primeiro a segunda, que é mais simples. Sim, tem inclusive um anexo da EA, que está trabalhando, anexo 91 da Agência Internacional de Energia, e esses anexos são grupos de pesquisa focados num tema, e esse é de BIM, e está trabalhando bastante com gêmeos digitais para melhora da eficiência energética, e é um caminho. E, assim, se tu me perguntasse há 20 anos atrás, eu te diria que hoje já estaria resolvido e, infelizmente, não está, né? Porque o BIM é uma grande promessa há muitos anos, mas ainda não chegou aonde a gente gostaria, né? Mas estamos bem mais perto, temos bastante gente trabalhando nisso e, assim, se a gente pensar o BIM acoplado a um metamodelo, eu consigo dar respostas instantâneas para o projeto, para ele entender como é que está o desempenho, né? Então, esse é o futuro que a gente imagina que vai chegar logo aí. Parede de concreto, né? Então, eu me lembro da discussão, não sei se tu acompanha essa discussão daqui em 575 ali, mas quando a gente botou que o prédio de referência ia ser uma parede de concreto, entre aspas, porque a gente não escreveu concreto, a gente deu as propriedades do material, eu quase fui crucificado, né? Que absurdo, prédios com desempenho horrível, não sei o que lá. Bom, o que a gente percebeu através das análises é que a parede de concreto não é tão ruim quanto falava, né? E não é a parede que importa tanto, né? Eu acho que ficou claro aqui na minha apresentação que eu melhorei o concreto ali, reduzi a densidade e não deu tanto impacto. O impacto está nas áreas de ventilação que eu consigo dar, está na cor externa, está na cobertura. Então, é o todo, né? Eu acho que isso é que tem que ficar muito claro e as pessoas têm muita dificuldade em enxergar isso, né? Porque existe aquele conceito de que isolamento é bom, né? Inclusive, já me trouxeram um professor alemão para discutir comigo que absurdo que a nossa norma não especificava isolamento térmico como eles especificam. Inclusive, o mercado de fabricantes mede, como é que é? Quilos de isolamento por habitante. Eu digo, mas... Claro, no clima frio faz todo sentido a gente isolar o prédio, porque a gente está perdendo muito calor, a temperatura é muito mais baixa lá fora do que aqui dentro, né? Mas no nosso clima, onde as temperaturas são amenas e a gente tem conforto na rua a maior parte do tempo, né? Como vocês viram ali, né? São Paulo é um caso desse. Botar o isolamento pode ser extremamente perigoso, né? E o que aconteceu com a Europa, onde o isolamento entrou de uma forma muito significativa, né? O padrão Passive House, por exemplo, o que é? São 30 centímetros de isolamento térmico na parede, uns 40 na cobertura, vidro duplo ou triplo, com argônio dentro, né? Que é mais isolamento ainda. As casas na Dinamarca estão sobreaquecendo no verão dinamarquês, que não classificaria muito como um verão para a gente, né? Então, eles estão tendo problemas graves do excesso de isolamento térmico, né? E que eles queriam especificar para a gente, né? Acreditem ou não, foi feita uma Passive House em Natal. Se vocês tiverem curiosidade de conhecer uma Passive House, vocês podem ir a Natal e ver uma casa que parece uma coisa alienígena, né? Você imagina uma casa em Natal, o que o cara quer em Natal é janela aberta, ventilação natural e tudo mais, uma casa toda fechada, com janelas pequenas e um monte de duto interno para fazer recuperação do calor da ventilação. Então, importação não serve para o nosso negócio e as pessoas não entendem desempenho térmico em clima quente. Eu participei do anexo da IEA agora também, eles não estão preparados para o calor, eles não raciocinam assim.
Portugal teve problemas, né, adotando a norma europeia. Uma vez aquele cara do Porto viu uma palestra dele dizendo que não foi exatamente uma boa ideia, que ele promoveu. Foi muito engraçado. Mas só uma coisa, parede de concreto, agora, a laje de concreto tem algum benefício? Eu estou olhando do ponto de vista de desmaterialização, tá? Nós somos um dos poucos países que ainda sofre daquele medo gaulês de que o céu caia sobre nossas cabeças e fazemos a cobertura com uma laje de concreto. 90% da humanidade dos outros países, na cobertura onde não tem carga, não vou usar o piso superior, eu faço um forro isolante, um forro leve, uma estrutura bem mais leve. Isso, do ponto de vista de sustentabilidade, é uma vantagem, e talvez possa ser até uma vantagem em termos de custo. Você acha importante, do ponto de vista do desempenho térmico, que a laje tenha massa e contribua para a inércia? A laje de cobertura? Não, mas, de novo, tem que olhar, né? Uhum. O desempenho Mas térmico eu não consigo mas isso você não chegou a simular, de tirar a laje de cobertura. Não, não. Porque Mas isso, Walter, poderia ser uma desmaterialização, entende? Do ponto de vista mecânico, eu não preciso dela. as pessoas acabam botando laje de concreto, eu vou te dizer por quê, porque a madeira está muito cara e porque os nossos telhados vazam de uma forma brutal, né? E a gente tem muita chuva, então tem laje de concreto entrando pelo trauma de vazamentos. Concordo. Os forros também teriam que ser muito bem feitos, né, professor? Que não é a realidade no Brasil, né? Ele teria que fazer essa função. Tem uma pergunta aqui do Pedro Luz. Ele fala assim: professor, os arquivos climáticos, principalmente de São Paulo, passaram por ondas de calor inéditas, né, no ano passado. Os efeitos da ilha de calor são intensos. Me parece que o arquivo da INMED, do Climate on Building, ainda não está com essas mudanças climáticas do dia a dia. Há algum esforço para atualizar essas bases, pelo menos no Brasil? Então, tem duas coisas aí. Uma que ele falou é da ilha de calor. Esses arquivos climáticos não estão considerando a ilha de calor urbana, embora não seja difícil, né? Existem alguns aplicativos para converter o arquivo climático no arquivo do centro da cidade, né? Mas ainda não é prática corrente, nem na normalização e nem na simulação brasileira. Mas existe, se chama UWG, Urban Weather Generator, né? Ele é um aplicativo do MIT e faz uma conversãozinha para a ilha de calor. A questão dos efeitos recentes, né? Esse Climate One Building que eu falei, o Drew Crowley é vamos lá, um missionário do clima, né? Porque no fundo ele está vasculhando bases públicas e fazendo tratamento de dados para o mundo inteiro. E sim, ele está trabalhando agora e vai disponibilizar daqui a alguns dias o TMY, que vai até 2023. E 2023 foi o ano mais quente, né? Mas quando a gente faz o TMY, a gente não está pegando o ano de 2023, a gente está pegando meses representativos, a gente constrói um Frankenstein, né? Mas a gente está vendo a necessidade de oferecer, inclusive, bases climáticas históricas, assim, né? Ano a ano, né? E a gente está fazendo esforço para que isso seja possível, né? Esse meu aluno que está trabalhando com ondas de calor está trabalhando fortemente nisso e a gente já está disponibilizando no link do Zenodo, publicamente, a sequência histórica dos próximos 100 anos da estimativa que foi feita para fazer os arquivos futuros, né? Então, eu tenho ano a ano como é que a coisa evolui. Arquivo climático é uma coisa que eu diria para vocês que foi muito... Climatologia foi muito desprezada no Brasil, né? Se vocês pegarem o INPE hoje, as bases, as estações fixas dele têm manutenção muito baixa. A rede sonda, que é uma rede maravilhosa, infelizmente não está tendo a manutenção que deveria ter. O INEMET está conseguindo manter as estações automáticas, mas não tem tido qualificação dos dados. A gente tem um desprezo, digamos assim, pelos nossos arquivos climáticos, mas nós estamos precisando investir mais nisso e eu acho que
com o que a gente está vendo aí de futuro, de mudanças, a gente deve ter investimentos melhores. Então, vão aparecer, sim, esses arquivos, e nós estamos com um esforço forte aí com o INPE para melhorar essa disponibilidade de arquivos futuros também. E o Crossara está perguntando sobre o vidro, professor. Ele falou, no caso de utilização de vidros nas fachadas, quais são as recomendações de tipos de vidros e proteções que devem ser adotadas? Tem uma recomendação? Então, o vidro, vamos lá, a parte transparente da fachada, ela é uma parte muito interessante, né, de contato com o exterior e vistas externas, que são muito bem-vindas para quem está fechado dentro do ambiente, né? Claro que dependendo do que ele consegue enxergar para fora, né? Às vezes é uma tristeza. Mas geralmente é bem-vindo, embora eu diga que a gente tem tendência a exagerar muito nessa necessidade de transparência, né? Mas se eu estou usando grandes áreas de vidro, eu posso ou tentar sombreá-las de alguma forma, né, com proteções solares tipo brises, eu posso usar membranas externas que baixam na hora que tem sol, né, tipo um toldo externo que pode ter uma transparência que é variável, né, tem tecidos muito maravilhosos para fazer isso, dá para botar com automação, ou posso usar vidro de controle solar. Então, um vidro comum deixa passar 87% da radiação solar que incide nele. Um vidro de controle solar, um dos melhores que tem no mercado, vai deixar passar 20% só. Então, dá para reduzir bastante o ganho, certamente. Pessoal, só para cumprir o horário aqui, última perguntinha que vocês lancem aqui, senão a gente vai até meio-dia, dependendo dos questionamentos aqui. Pode ser? Última pergunta. Fecha aí, Rubens. Queria fazer uma pergunta aqui, qual que é a influência que deve se considerar usando só o uso noturno nos quartos, na 15575? Isso tem algum impacto? Vai ser considerado? Então, hoje em dia, a gente está considerando que a sala é usada durante o período da tarde e início da noite, né? E está assumindo que os quartos são usados só durante a noite, né? O que significa que a gente está considerando um quarto de bom desempenho aquele que está perdendo mais calor, porque durante a noite a gente tem temperaturas mais baixas, né? Então, a gente não está preparando os quartos para o dia. E isso tem uma consequência negativa se eu estiver ocupando o quarto durante o dia. E as pessoas estão usando quartos... O home office. Home office, né? Criança trabalhando. Crianças estudarem e tudo mais. Então, talvez a gente devesse mudar, e muda radicalmente, a direção do desempenho quando a gente faz isso. Gente, muito obrigada aí pela participação de todos. Vamos